por que o diabo começa na figura de uma serpente lá em Gênesis e aparece na figura de um dragão lá em Apocalipse? Olá, tudo bem? Renato do Instituto Melhor de Nós aqui. E eu gostaria de falar nesse vídeo com você sobre 5 mentiras que o diabo quer que você acredite. Por causa disso, para a gente entender isso, eu fiz essa pergunta inicial. Por que ele aparece como uma serpente lá, depois ele vai terminar na Bíblia, vai terminar lá em Apocalipse, aparecendo como um dragão? Eu não sei você, mas eu tenho uma preocupação em estar buscando aprender cada dia mais na obra de Deus para poder saber como passar as informações para as pessoas ao meu redor. Hoje eu atuo como superintendente de escola dominical, como professor de escola dominical, e essa é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, e eu sei que eu falo para muitos aí que tem isso também, porque o adversário ou o diabo, ele evolui muito rápido, e se a gente, como servo de Deus, pensar que a obra você pode viver desleixadamente, sem se preocupar, a gente acaba sendo enganado por ele, e quando você pensa que não, você pode cair em uma das mentiras que ele está falando para você. Eu vou contar para vocês aqui, vou deixar aqui 5 mentiras que o diabo quer que você acredite. Tenho certeza que se a gente fosse parar para falar aqui, viria mais, tá? Mas eu gostaria de comentar isso aqui, e preste atenção se por acaso você não caiu ou está sendo ameaçado de cair. Se estiver sendo ameaçado, você vai perceber que é uma mentira, que é um laço do diabo, e você tem a oportunidade de sair disso aí agora. A primeira mentira que ele quer que você acredite é que você não tem mais perdão, não tem mais jeito para você, né? O que você fez pesado demais, né? O pecado que você cometeu é muito grande, que agora acabou, já era, não tem mais jeito. Infelizmente, você foi excluído. Quantas pessoas eu já presenciei, algumas, e eu ouço muitos relatos de pessoas que vivem uma vida isolada, triste, são pessoas que ficaram deprimidas, alguns chegam a suicidar, porque às vezes cometeram atrocidades tão grandes que para eles não tem mais perdão. Ou tem pessoas também que às vezes são muito sistemáticas, e quando cometem alguma falha, alguma irregularidade, a vergonha que eles têm é tão grande também que eles acabam se isolando. E o diabo, ele aproveita para quê? Para fazer a pessoa entender que ela está certa, que é isso mesmo, né? Que a pessoa, aquilo que ela fez não vai ter perdão, que ela não merece mais o perdão. Isso é uma mentira que o diabo quer que nós acreditemos, porque na verdade nenhum de nós merecemos perdão, tá? Ninguém merece o perdão. Nós recebemos o perdão pela misericórdia e pela graça de Deus, né? Perante Deus, todos nós somos pecadores. Agora, a partir do momento que você aceita Jesus, a palavra diz que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Aqueles que não alcançaram isso, aqueles que não entenderam isso, é porque não entregaram a sua vida para Jesus. Outra mentira que ele quer que você acredite é que você não é capaz. Ele quer muitas vezes fazer você entender que você não vai ter capacidade de conseguir realizar os seus sonhos, você não é capaz de alcançar as metas que você tem determinado para a sua vida, você não é capaz de conseguir crescer na igreja, você não é capaz de conseguir executar tal tarefa no seu trabalho. E um mundo hoje tão competitivo como às vezes as coisas são mais visuais do que literais, vamos dizer assim. Muitas vezes tem pessoas que estão na mesma situação da gente ou estão em situações piores do que a gente. Porém, eles não querem demonstrar isso. Eles gostam de viver uma vida de teatro, eles gostam de erguer a cabeça e seguir para frente. Fazer questão de mostrar para você que você é ruim, que você não é capaz, que ele conseguiu e você não conseguiu, que ele é bom e você não é, e muitas vezes você é melhor do que quem está falando isso com você. Então o diabo hoje, ele quer fazer você entender que você não é capaz, exatamente porque ele sabe que você é capaz, que você tem capacidade. Mas onde ele vai agir para fazer isso? Grandes homens e grandes mulheres de Deus hoje não são reconhecidos, não estão trabalhando na obra, não conseguiram crescer, exatamente porque se desacreditaram. Nós vivemos uma coisa chamada
batalha espiritual. O que é batalha espiritual? Batalha espiritual é a luta da carne contra o espírito. A carne ou o pecado quer dominar o que? A alma, que é o centro das nossas emoções. Ele sabe que quem domina a alma tem o espírito e tem o corpo, né? Porque o seu corpo é um reflexo dos seus sentimentos. Se você está triste, você está alegre, rebelde, enfim, o seu corpo vai refletir aquilo que está vivendo dentro de você. E às vezes tem pessoas que têm um potencial muito grande de crescer, de transformar vidas, de mudar vidas, de trabalhar na casa do Senhor, de ser uma bênção na igreja. O diabo, ele vê isso, e o que ele faz? Para evitar que você faça, ele vai lá e começa a aplicar na sua mente que você não é capaz, que você não vai conseguir, que isso não é para você. Aquilo entra na sua mente e te derruba. E eu vou dizer uma coisa para você, realmente você não é capaz. Nenhum de nós somos capazes. É a graça de Deus que está sobre nós. Esse é o mistério, né? O que nos capacita é a graça de Deus. Talvez você não saiba, mas, por exemplo, batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar, por exemplo. Você é batizado com o Espírito Santo para você ter o quê? Uma capacidade a mais de testemunhar a obra de Deus. E onde você testemunha a obra de Deus? Na sua família transformada, no seu trabalho, no emprego que você tem, no salário que você está recebendo, na educação que você dá para os seus filhos, no trajeto que você faz no dia a dia. Toda a sua vida reflete como testemunho a obra de Deus. A terceira mentira que ele quer que você acredite, e eu vou aproveitar esse vídeo novamente para dizer, o link de todos os vídeos que eu faço para você ver a matéria no blog está aqui na descrição, tá? Alguns vídeos eu esqueço de comentar isso, mas todo vídeo que eu lanço, eu faço uma matéria e coloco lá no meu site. Se você entrar aí, você consegue ver lá essa matéria mais completa. A terceira mentira é: não importa o que você faça com o seu corpo, porque Deus quer só o seu coração, né? Isso é uma grande mentira que ele quer que você acredite para você se distanciar de Deus. Na verdade, aqui entra o mesmo quesito, a mente. Aqui entra a sua mente, as suas emoções. O coração aqui é uma referência às suas emoções, né? Se Deus realmente tem o seu coração, ele vai ter o seu corpo. Se Deus realmente tem o seu coração, se você entregou o seu coração, os seus sentimentos para Deus, Deus ele vai ter também o seu corpo. O seu corpo ele é um reflexo do que está acontecendo dentro da sua mente. Então, se você vive uma vida hoje que tem esse pensamento que não importa o que você faça com o seu corpo, é porque o seu coração também ainda não é do Senhor. Mas quando você entregar o seu coração para Ele, que você sentir Ele transformando você, você vai entender que o seu corpo é reflexo dos seus sentimentos e das suas emoções. A quarta mentira, ele vai dizer que você não precisa ir na igreja. Isso aqui é uma coisa muito forte, porque nós temos alguns problemas na igreja. Como a igreja ela cresceu muito, a gente tem uma congregação hoje que tem muitos obreiros à frente de trabalhos que estão despreparados, foram colocados ali, mas não tem um curso para obreiro, não tem preparação, não sabe lidar com uma ovelha. E todas essas coisas acabam refletindo nos fiéis. Porque, por exemplo, você lidar com 2, 3 pessoas é uma coisa. Agora você lidar com 100, 200, 400 pessoas, se você não tiver um preparo, é diferente, né? E as nossas estruturas hoje, às vezes acontecem isso. Só que isso não exclui, tá? A nossa obrigação de estar na igreja, porque a nossa bênção está em viver em comunidade. O diabo quer que você acredite que você tem que estar sozinho, porque sozinho você vai entender. Não existe isso. Sozinho na sua casa, você nunca vai conseguir entender o que é um corpo de Cristo. Você nunca vai conseguir se autodiscipular dentro da sua casa. Por quê? Porque nós somos um corpo. E o corpo são reveladas coisas em partes. Os mistérios da obra de Cristo, eles são trazidos para a igreja em partes. Para quê? Para que toda a igreja possa ter os dons espirituais. Então não adianta você achar que dentro de casa você vai conseguir servir a Deus sozinho, porque você não vai ter essa sabedoria. Mas quando nós estamos no corpo, vivendo no corpo, aí sim nós estamos tendo proteção, somos preparados a cada dia para esperar a volta do Senhor Jesus. Por último, a quinta aqui, ele quer te fazer acreditar que qualquer caminho leva a Deus,
né? Que todo caminho leva a Deus. Na verdade, Jesus falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que interessante. Ele é o caminho porque ele é o único caminho verdadeiro. Ele não é um dos caminhos. Por exemplo, eu não gosto de ir na igreja, eu não aceitei Jesus, mas eu sou simpatizante da obra, eu gosto dos crentes e eu tenho uma obra, como eu ganho muito bem, eu dou meu dízimo na igreja. Todo mês eu pego meu dízimo e levo para a igreja, mas eu não tenho compromisso, nem na igreja eu vou. O seu dízimo não tem nada a ver. Não é esse porque você encontrou, você mesmo fez esse caminho que você acha que Deus vai te abençoar por causa disso. Já falei em outras oportunidades. Existe a lei da semeadura. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Mas isso não tem nada a ver com a sua salvação. O único caminho que te leva para a salvação é você aceitar Jesus no seu coração, se entregar a Ele. Então ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, porque Ele é o único caminho verdadeiro, e a vida, porque Jesus é o único caminho verdadeiro que te leva para a vida eterna. E se por acaso você quiser aprender a interpretar a Bíblia da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, e não ser enganado quando surgir essas oportunidades, essas coisas que o diabo sempre quer fazer, o que você tem que fazer? Você tem que estudar, né? Lembra que eu fiz a pergunta no início, por que o diabo ele inicia como uma serpente e ele termina como um dragão? Exatamente porque se você for analisar alguns dragões, o desenho de alguns dragões, o que você encontra em um dragão? Ele é uma serpente, só que muito maior, com pernas e asas. É a ideia de uma evolução. Eu não estou falando que existe dragão. O que eu quero que você entenda aqui é a evolução. O diabo, ele começa de um jeito e ele vai evoluindo. Para quê? Para poder prender você, para poder conseguir te envolver nas mentiras dele e te tirar da presença de Deus. Se você quiser de Deus, eu vou deixar um link também aqui embaixo, de um curso que você pode estar fazendo, que eu considero o melhor curso hoje para preparar obreiros na casa do Senhor. Você vai fazer online, tem outra coisa. Se você fizer pelo meu link, eu vou te dar de presente os meus 2 livros que eu tenho publicado. Eu vou entregar isso para você em PDF. Assim que você fizer a compra pelo link que eu vou estar colocando aqui, já vai ser liberado para você esses 2 livros meus. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe com seus amigos para que eles possam ter acesso a esse conteúdo também. Que Deus abençoe. Fique com Deus.